O Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Maior atenção do poder público às pessoas com transtorno do aspecto autista. A ideia de uma mãe cearense entra na pauta de votação do Senado e pode se transformar em lei. Acompanhe agora as informações com o repórter Sátrio Salles. O Ceará ganha destaque no Congresso Nacional com a entrada na pauta de votação de um projeto de lei do Senado que torna obrigatória a criação de centros de assistência integral a pacientes com transtorno do espectro autista, o TEA, no Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados e, caso seja confirmado no plenário do Senado, será a primeira proposta de um cidadão comum encaminhada pelo portal E-Cidadania a se transformar em lei. E você, sabe de onde surgiu essa ideia? Pois é, como dizem que em todo canto tem um cearense, não seria diferente no Centro de Decisões sobre a Confecção de Leis no Brasil. O projeto surgiu de uma ideia legislativa enviada ao Congresso Nacional pela cidadã Irene Jucá, a mãe da Letícia, jovem autista. Embora a ideia tenha sido assinada por Irene, foi escrita a várias mãos por um grupo de mães de Fortaleza, da qual Irene até hoje faz parte. Em 2017, de acordo com o relato da Irene, as mães se reuniram para tentar fazer algo pelos filhos e decidiram então propor uma mudança na legislação pelo portal E-Cidadania do Senado Federal. O Sistema Único de Saúde, o SUS, deveria oferecer em um mesmo lugar todas as terapias necessárias para crianças e jovens autistas. Depois de enviar a proposta para o Senado, Irene e outras mães encaminharam mensagens a conhecidos. Foram às ruas para pedir apoio à causa e alcançaram os 20 mil apoiamentos necessários. A ideia foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e se transformou no projeto de lei 16 de 2018, mas só em 2021 o projeto foi aprovado pelo Senado e seguiu para a Câmara. Com informações da redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Ao longo dessa tramitação, o jornalista Beto Almeida, o projeto recebeu emendas e na Câmara Federal, o substitutivo desse projeto estabeleceu que a atenção integral às necessidades de saúde de pessoa com transtorno de espectro autista será ofertada por meio dos centros especializados de reabilitação da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Os centros públicos aptos a oferecer tratamento para o transtorno de espectro autista são tão poucos na avaliação de muitas pessoas da área da saúde que algumas famílias se mudam de cidade para que os seus filhos possam receber tratamento. Uma frase que retrata uma realidade nesse debate tão importante que dá protagonismo ao estado do Ceará a partir dessa ideia de uma mãe cearense que percorreu os caminhos da Câmara Federal e do Senado e pode a qualquer momento se transformar em uma lei com repercussão na vida de milhares de famílias brasileiras e em todo o país. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Olha, nem se questiona que a importância, Luzenor, desta mãe com a iniciativa que ela teve de propor um projeto, né, que é de iniciativa popular e que chega a uma casa legislativa. Então é importante a proposta, é importante a aprovação dessa proposta. Eu acho isso interessante porque se você observar, Luzenor, de uns anos para cá, há essa preocupação dos legisladores, dos agentes públicos com as pessoas que são que são tratadas dentro desse chamado TEA, do transtorno do espectro autista, porque é uma gama, né, de problemas que são tratados. Eles realmente ganharam muita visibilidade. Só que a gente tem que observar aqui uma coisa: tem muitas leis aprovadas no Congresso Nacional, aprovadas aqui no estado do Ceará também, mas ainda tem, Luzenor, uma diferença grande entre o mundo virtual e o mundo real. Tem uma diferença grande entre as leis e o conjunto da legislação que existe hoje aprovada, tá? Para aquilo que as famílias que têm algum autista
encontram e enfrentam na prática. Você usou aí uma frase dizendo que tem famílias que mudam de cidade em busca de um melhor atendimento para o seu filho. É a mais pura verdade isso daí. Isso quando encontram, Luzenor. Porque, na realidade, o que está faltando é o seguinte, é tirar esse conjunto de leis do papel e atingir uma dimensão prática mesmo, Luzenor, de proteção e de inclusão das pessoas com esse transtorno do espectro autista. As famílias sofrem muito com a falta de serviços ainda. Pergunte para qualquer pai, para qualquer mãe que tem hoje uma criança autista e pergunte para ele se ele tem facilidade em chegar na ponta com esses serviços, ele vai dizer que não. Os serviços ainda são muito restritos, as dificuldades são imensas e eu acho importante esse debate, mas que esse debate avance agora para essa questão prática, sair do papel e ir para o mundo real. E agilizar também, jornalista Beto Almeida, a partir das iniciativas, das medidas do poder público, uma agilização maior na adoção de medidas práticas, como você bem fala, né? As leis estão aí com benefícios sendo estendidos às famílias que têm as pessoas com transtorno de espectro autista, mas essa realidade precisa avançar ainda mais do ponto de vista do atendimento, porque não é por falta de dinheiro que essas ações deixam de ser realizadas. Exatamente. Dinheiro tem demais no Sistema Único de Saúde. Dinheiro tem no Sistema Único de Saúde, é preciso apenas uma questão de priorizar e de principalmente ampliar esses direitos que essas famílias têm para que essas crianças recebam o atendimento adequado, necessário, nas escolas, nos postos de saúde, na rede pública de saúde, tem que tê-los profissionais, e são profissionais que precisam estar trabalhando de forma integrada. Não é apenas uma questão, você tem que ter psicopedagogo, você tem que ter psicólogo, você tem que ter fonoaudiólogo, você tem que ter uma equipe de fato preparada para fazer o correto atendimento dessas pessoas com espectro autista.